Seja bem-vindo ao curso sobre segurança do paciente com diabetes na administração da insulina. Meu nome é Lisandro Borges, tenho doutorado na área de bioquímica toxicológica, sou docente na Universidade Federal de Sergipe e educador em diabetes. Prazer muito grande ter você aqui. Hoje nós vamos então observar a importância do rodízio no paciente que tem diabetes. Mas afinal de contas, rodízio não é aquele de pizza? Não, esse rodízio é muito mais importante do que aquele. Esse rodízio que eu falo é a rotatividade de locais para aplicação da insulina. Como assim? Existem locais no corpo onde a insulina deve ser aplicada. Não é todo o corpo que pode receber a administração da insulina. Existem lugares padronizados e isso se dá através do rodízio. Vamos aprender sobre rodízio? O primeiro local onde nós podemos administrar a insulina é na parte lateral do braço. Nessa parte onde nós temos uma quantidade boa de tecido subcutâneo. Nunca aqui e nunca nessa região do bíceps. Sempre na lateral. Lateral direita, na lateral esquerda. Partimos então para o abdômen. Vamos observar o umbigo do paciente, 3 dedos do umbigo, lado direito, 3 dedos do umbigo, lado esquerdo, em sentido horário, a administração da insulina. Já vimos 2 locais, o braço, o abdômen, faltam 2 locais. Lateral da perna direita, lateral da perna esquerda, conhecido como região do vasto lateral. Veja, não é em cima da perna, é na lateral da perna, naquela região que tem tecido subcutâneo. E o último local, que é um pouquinho de difícil acesso para o paciente, é na região do dorso glúteo. Fica aqui atrás, na região onde nós temos um tecido subcutâneo. Nessa região, o paciente tem um pouco de dificuldade para administrar a insulina, mas depois eu vou dar algumas dicas de como ele pode aplicar com segurança. No rodízio, então, fazendo a administração no abdômen, a gente marca o local do umbigo do paciente e teremos a marcação 3 dedos do umbigo, lado direito, 3 dedos do umbigo, lado esquerdo. É nessa região que será feita a aplicação da insulina, sempre no sentido horário, nunca no mesmo local. Após a administração no abdômen, a administração na lateral do braço, é nesta região aqui. Então o paciente vai fazer a administração nesse sentido, cuidando sempre com o ângulo de aplicação da insulina. Tem que ser neste ângulo aqui na lateral do braço, nessa região onde nós temos o tecido subcutâneo. Depois, vamos para a região das pernas, onde nós temos o vasto lateral. Nessa região da perna, administração em 90 graus e do outro lado da perna em 90 graus. Veja, o paciente pode ir descendo de cima para baixo, nunca no mesmo local. E a região um pouco mais difícil de ser administrada, a região do dorso glúteo. Nessa região aqui e nessa região aqui. É nessa região onde nós temos o tecido subcutâneo bem proeminente. Marcando uma calça, fica exatamente acima da medida da calça. E como que eu vou ensinar o rodízio para uma criança que tenha diabetes mellitus tipo 1? É um grande desafio para o educador em diabetes, mas nós temos uma ferramenta que é o brinquedo terapêutico. O brinquedo terapêutico é utilizado há muitos anos para N tratamentos, inclusive para diabetes. E nesse caso, a gente utiliza o brinquedo terapêutico para demonstrar as áreas que a criança deve aplicar e aplicar em si mesma, ou até mesmo seus pais irão administrá-la na própria criança. Pegamos então o brinquedo terapêutico, mostramos para a criança para que ela se identifique com o brinquedo. Lembre, esse brinquedo ele não pode ficar com a criança. Esse brinquedo é seu instrumento para demonstrar os locais da aplicação da insulina. E aí no brinquedo nós mostramos as áreas onde devem ser administradas a insulina. Nos mesmos locais que utilizaremos na criança. E assim,
a gente demonstrando da mesma forma que a criança aplica nela mesma, ou seus pais, a criança tem mais adesão ao tratamento. Por exemplo, uma criança que não gosta de aplicar na lateral da perna, é induzido pelo profissional para que ela aplique no boneco. E assim a gente condiciona. Você viu que o boneco não sentiu dor? Você viu que é fácil de aplicar? Agora tente fazer em você mesma. Isso é importante porque a criança ganha autoestima e ela vê que é possível. Estimule os pais também a aplicar nos locais que as crianças não gostam, pois assim, elas fazendo rodízio, elas evitam a lipohipertrofia. A criança a partir dos 6, 7 anos de idade já tem capacidade de se auto-aplicar a sua caneta de insulina. É normal que os pais tendem a proteger o seu filho, a sua filha, aplicando sempre, não deixando que ela se aplique a sua insulina. É papel do educador em diabetes que ele induza, que ele motive a criança a fazer a sua autoaplicação de insulina. Isso gera independência, isso melhora a autoestima da criança que vive com diabetes. Vamos revisar o que nós aprendemos na aula de hoje. O rodízio é importantíssimo para que haja uma adesão ao tratamento do paciente que usa a caneta de insulina. O rodízio nada mais é que utilizar diferentes locais do corpo, pré-determinadas, para aplicação da caneta de insulina. No rodízio, nós temos áreas pré-determinadas, como a região do abdômen, 3 dedos do umbigo, lado direito e lado esquerdo. Na região da lateral do braço, temos também a região da lateral das pernas, do vasto lateral, direito e esquerdo, e temos a região de trás, no dorso glúteo. Dorso glúteo do lado direito, dorso glúteo do lado esquerdo. Utilizando o rodízio, o paciente evita um dos piores problemas dentro do tratamento de diabetes, que é a lipohipertrofia, que são nódulos que aparecem na pele que dificultam o tratamento do paciente com insulina. Quais os principais erros ao executar o rodízio da insulina, utilizada na sua caneta de insulina? O primeiro erro do rodízio é basicamente utilizar o rodízio num local só. Na verdade, nós não temos rodízio, temos aplicação única. É aquele paciente que não gosta de fazer a administração no braço, não gosta de fazer a aplicação na perna e sempre faz no abdômen. Esse erro no rodízio gera a lipohipertrofia, dor no local e baixa adesão ao tratamento. O segundo erro em relação ao rodízio é aplicar em locais incorretos ao que é preconizado no rodízio. Por exemplo, a aplicação no deltoide ou aplicação no bíceps, aplicação na frente da perna, na região do músculo que perfaz a nossa perna e aplicação no glúteo, por exemplo. Já vimos várias aplicações sendo realizadas diretamente no glúteo. Lembre-se, a aplicação da insulina é no tecido subcutâneo, não é intramuscular. E o rodízio é fundamental para que a gente evite que haja uma perda da adesão ao tratamento. Pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigado e até a nossa próxima aula.